resiliência e fé. É muito importante que a gente entenda sobre o que é resiliência, tá? Sobre fé a gente já sabe, né? As pessoas já sabem, quando a gente fala de fé, as pessoas sabem mais ou menos o que é fé. Nós precisamos aprender a administrar os momentos que a gente vive, que a gente passa. E tem momentos que não são muito agradáveis, não são muito bons, e a gente precisa de muita resiliência, de muita graça de Deus, de muita sabedoria para poder administrar o momento, a situação que nós estamos passando. E deixa eu perguntar aqui para você, qual é o momento que você está vivendo? De repente você está enfrentando um problema na sua vida pessoal, na sua vida familiar, no seu casamento, na sua vida financeira, na sua vida ministerial, não sei, quem sabe, problema muito sério emocionalmente, um problema espiritual. As pessoas têm problemas, né? Eu sempre costumo dizer que existem 7 áreas que definem a nossa vida, né? E essas 7 áreas, todo ser humano tem, de alguma forma, um momento, passa um momento, tem um embate nessas respectivas áreas, que é a sua vida espiritual, sua vida emocional, sua vida mental, que é o seu intelecto, sua mente, né? As suas emoções, a sua vida física, saúde, essas coisas todas, seu bem-estar, a sua vida financeira e a sua carreira ou o seu ministério, aquilo que você definiu fazer da sua vida. Então essas 7 áreas todos nós temos, anota bem essas 7 áreas. Todos nós passamos por momentos, às vezes muito desagradáveis, muito ruins, mas às vezes também boas. E essas áreas, muitas delas, precisam ser ajustadas, ok? E hoje o Espírito Santo vai usar a minha vida para falar com você. Qual é a finalidade dessa palavra? É trazer para você que está enfrentando um problema, ou que está saindo de um problema, ou que está encarando um problema, e você não sabe como resolver, você não sabe como administrar. Então, você vai receber hoje ferramentas, você vai receber hoje uma unção, você vai receber hoje inteligência, entendimento, para você administrar tudo isso, sair dessa crise muito mais forte ainda do que você entrou nela. Então o assunto de hoje é resiliência e fé. Então vamos para a palavra. Está em 2 Coríntios, capítulo 4. Vamos ler do verso 8 até o verso 9. E depois nós vamos pular para o 16 e para o 17, ok? Então vamos ler aqui, 2 Coríntios 4, 8. Vamos ver o que o apóstolo Paulo fala sobre resiliência e fé. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desamparados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos abatidos, mas não destruídos. Vamos agora para o verso 16 e 17. Por isso, não desanimamos, embora exteriormente estejamos desgastados, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo em nós uma glória eterna que pesa mais do que todos os nossos problemas. Olha que palavra tremenda! Glória a Deus! Agora eu queria ler para você os versículos 8 e 9 na versão viva, na Bíblia Viva. Olha o que diz,
Eu acho essa versão maravilhosa. Bíblia Viva, capítulo 4, 2 Coríntios 4, 8. Vamos ler o 8 e o 9. Diz: de todos os lados somos oprimidos pelas dificuldades, porém, não somos esmagados e nem despedaçados. Ficamos perplexos porque não sabemos a razão de certas coisas nos acontecerem assim. Porém, não desanimamos e nem desistimos. Somos perseguidos, mas Deus nunca nos abandona. Somos derrubados, mas nos erguemos novamente e prosseguimos. Glórias a Deus. Você viu como a versão é poderosa, é tremenda? Ela tem uma revelação muito magnífica. Então nós vamos falar sobre resiliência, porque o apóstolo Paulo não está falando nada mais do que resiliência. E o que é a resiliência? Para você entender sobre o que vamos falar. A palavra resiliência, ela foi definida nesse tempo. Claro que o apóstolo Paulo não usa essa palavra porque ela não era uma palavra conhecida. A palavra resiliência, ela foi descoberta há pouco tempo pela neurociência, né, pelos psicólogos. Então eles começaram a descobrir, trabalhar o que chamamos hoje de resiliência. A palavra resiliência, então, significa voltar ao estado normal após passarmos por várias situações críticas que mexeram com o nosso emocional, que trouxeram ou que poderiam trazer um determinado desequilíbrio para o nosso sistema, mas nós mantivemos o nosso estado normal depois de passarmos por todas as situações e aquilo não mudar a gente. Seja emocional, seja espiritual, seja fisicamente. Então isso é resiliência. A psicologia fala da resiliência como aquela coisa que pode ser compreendida como a capacidade de uma pessoa lidar com sérios problemas, vencer os obstáculos, tanto pessoais como sociais, e não ceder a qualquer nível de pressão, seja qual for a situação. Então, estou dizendo para você o que é essa resiliência. Então, é aquela capacidade que o indivíduo, que eu e você temos para nos refazer, para nos adaptar a qualquer situação, a qualquer mudança, a superar qualquer nível de obstáculo, a resistir qualquer nível de pressão, a qualquer situação adversa, passarmos por choques, recebermos choques, estresse excessivo ou qualquer algum tipo de evento traumático e ainda assim permanecermos firmes. É justamente isso que o apóstolo Paulo está tratando. Ele está dizendo, gente, passe pelo que for, aprenda a sair das situações, das adversidades, sair ileso, forte, preparado, com consciência de que você não está só. Aí eu pergunto para você, o que está acontecendo com a sua vida? O que está havendo com você? Porque na palavra do apóstolo Paulo, aqui aos Coríntios, ele está justamente ensinando a igreja de Corinto, aos irmãos de Corinto, ensinando a lidar com os problemas, ensinando a lidar com as questões, com as adversidades. Isso é resiliência. Então, quando Paulo diz, olha, em tudo vocês são pressionados, mas não são desanimados, não devem desanimar. Em tudo vocês vão passar por perplexidade, mas não podem desesperar. Vocês vão passar por perseguição, mas não devem se sentir abandonados. Vocês poderão ser abatidos, mas vocês não serão destruídos. Isso é resiliência.
E ele diz mesmo que o nosso exterior se corrompa, mesmo que aconteça alguma coisa que possa ferir o seu corpo, os seus órgãos externos, e contudo, você não pode permitir que aquilo que acontece com você possa entrar no seu interior, possa entrar na sua alma, possa entrar no seu sistema nervoso, possa entrar no seu psicológico, possa entrar dentro de você e destruir você por dentro. Porque o que mata uma pessoa, o que acaba com uma pessoa, não são os ataques externos, melhor dizendo, mas são os internos. Se o ataque que vem contra você, seja em que área for da sua vida, nessas 7 áreas que eu falei ainda há pouco, se os ataques vierem numa dessas áreas, elas podem atingir você externamente, mas tudo o que a Bíblia está dizendo e o que o apóstolo Paulo está dizendo é: não permita que esse ambiente entre em você, porque a destruição, a bomba, só causa um efeito colateral quando ela consegue estar dentro. Se ela entrar, então ela pode causar um efeito destruidor na alma da pessoa. Então é sobre isso que é esta palavra. Aí eu te pergunto, eu não sei qual é o nível de problema que você está vivendo, mas qual é o seu problema? Pelo que você está passando hoje? E eu sei que Deus está usando minha vida para dizer isso aqui para algumas pessoas que estão aqui comigo, que estão encarando um problema e não sabem como fazer. Você não pode permitir que os problemas externos entrem em você, porque se entrarem na sua alma, então eles causarão um efeito. O problema está em entrar. Se você permitir que um mau pensamento entre na sua cabeça, na sua mente, ele pode causar um estrago dentro de você. Se você permitir que palavras nocivas entrem dentro de você, elas podem causar um estrago dentro de você. Elas podem alterar o seu humor, alterar seus pensamentos, alterar suas emoções, alterar o seu nível de estresse e de ansiedade. Sabe por quê? Porque entrou, internalizou. Se internalizar, então a pessoa sofre o efeito maior. E é o que Paulo está dizendo. Então ter resiliência e fé é justamente entender que todos nós passamos por problema. Você passa. Quem não passa por um problema? Tem gente que tem problema desde que acorda até o último minuto da noite. Ele vai dormir com problemas. Tem gente que vive no meio de problemas o ano inteiro. Então você tem que aprender a conviver, porque resiliência é isso, é você ter a capacidade de passar por qualquer nível de adversidade, de choque, de opressão, de pressão, mas ainda assim isso não altera você. É a capacidade que você tem para passar por uma pressão, aquela pressão te estica, mas ela não mantém você, ela não altera o seu estado. Depois você volta ao normal. Então isso é resiliência. E é disso que a Bíblia está tratando. Quando nós passamos por problemas, temos que acreditar que Deus está conosco, que temos a palavra de Deus ao nosso favor e que todos os problemas, por maiores que eles sejam, eles não nos alterarão o nosso estado emocional, espiritual e seja lá o que for, porque nós os administraremos, os encararemos de uma forma natural e voltaremos ao nosso estado normal. Eu passo pela crise, mas a crise não me domina. Você passa pela necessidade, mas a necessidade não toma você, não te faz de refém.
Você tem um problema, mas o problema não faz de você um refém. Sabe o que acontece com a maioria das pessoas? É que quando elas têm um problema, elas se entregam aos problemas e os problemas as tomam. Entende? Os problemas as dominam. Os problemas as acorrentam, as escravizam. Você pode ter problemas, vários problemas. O que você não pode ter, o que não pode acontecer, é você deixar que os problemas tenham você. Você entendeu a diferença? Eu posso ter problemas, mas eu não posso deixar que os problemas tenham a mim. Porque quando os problemas têm você, eles estão de posse de você, eles dominam você e eles te escravizam. Mas quando você entende que você tem problemas, você sabe que você pode resolvê-los. Os problemas são os teus escravos e não o contrário. Então Paulo está dizendo, ele dá algumas chaves aqui muito importantes. Nos versos 8 e 9, ele diz, eu faço questão, deixa eu ler de novo aqui, deixa eu voltar aqui, para ler na versão da Viva, da Bíblia Viva, os versos 8 e 9. Olha o que Paulo diz, de todos os lados somos oprimidos pelas dificuldades. Você está entendendo? Você tem dificuldade? Então de todos os lados, o que são todos os lados? São todos os lados, de qualquer lugar, de qualquer área, de qualquer ponto. Ele diz, de todos os lados somos oprimidos pelas dificuldades. Mas ele diz, porém, não somos esmagados e nem despedaçados por elas. Você tem dificuldade? De todos os lados vem dificuldade, mas elas não podem te esmagar, elas não podem te despedaçar, você entendeu? Aí ele diz, de todos os lados nós ficamos perplexos, porque às vezes nós não sabemos a razão de certas coisas, porque o que é perplexidade? Perplexidade é aquela coisa que não tem explicação, que acontece, você entendeu? Tem uma coisa que acontece comigo e com você, tem coisa que aconteceu com você, você diz, meu Deus, por que está acontecendo isso comigo? O que houve? Você não tem explicação, não tem sentido, não tem uma resposta, você não sabe. Então isso é perplexidade, você não sabe a razão. Você não sabe por que determinadas coisas acontecem. Mas ele diz, assim porém, mesmo que tenhamos isso, não podemos desanimar, nem podemos desistir. Ele diz, nós somos perseguidos todos os dias, todas as horas, mas Deus nunca nos abandona. Somos derrubados, mas nos erguemos de novo. Isso é resiliência. Caiu, foi derrubado, levanta. Está sendo perseguido, entenda que você não está só, você não está abandonado. Você entendeu, querido? Então, isso é resiliência. E a palavra é muito clara para nós. Aí eu pergunto, como é que você sai das crises? Como você sai das situações adversas? Você está passando por uma situação adversa agora. Qual é a sua adversidade? Hein? Tem muita gente que hoje está enfrentando um problema sério de doença, de enfermidade na família ou consigo mesmo. Tem gente que está enfrentando doença no seu próprio corpo. Tem gente que está enfrentando um problema sério financeiro, quebrou, está desempregado. Não sabe como pagar as contas amanhã, tem credor na sua porta. Tem gente que está com o casamento à beira da falência, está por um fio. Não sabe como administrar. E o pior, às vezes estão sozinhos. Eu conheço muita gente
que parece que perdeu completamente a visão, propósito, a vida, não sabe o que fazer. Tem gente que está como se fosse um labirinto, não sei qual é a resposta, qual é a saída. Pode ser o seu caso hoje. Você pode estar vivendo isso, que muitos estão vivendo. Então tem gente que está enfrentando hoje uma crise. Agora, como você sai? Esta é a questão. Então, resiliência e fé. Tenha fé para sair e tenha resiliência para suportar. Resiliência para encarar os fatos e tenha fé para sair dela, daquela crise. Você entendeu? Como você sai? Mais forte ou mais fraco? Você sai derrotado ou se sentindo vencedor? Você sai com mais fé ou se sentindo impotente diante da situação? A forma como você encara os seus problemas é que faz toda a diferença. Você entendeu? Como você encara os seus problemas? Como é que você encara a crise que você está vivendo hoje? É isso que é importante entendermos. Paulo diz, em tudo somos pressionados. Então preste atenção numa coisa, você vai ser pressionado, a vida vai te pressionar, problemas vão te pressionar, o mundo vai te pressionar, as circunstâncias vão te pressionar, pressão faz parte do nosso crescimento. Agora Paulo diz assim, em tudo somos pressionados, mas não desanimados, não desanima. Então a cura, a resposta, a resiliência está em não desanimar. Você entendeu? A resiliência para a pressão é não desanimar. Então Deus está me usando aqui para dizer para você hoje, está passando por opressão, estão te oprimindo, estão te perturbando. Não desanima, resiliência é não desanimar. Faz sentido isso aí? Não desanima. O ânimo é o combustível da vitória. Mas o desânimo é o que acelera a derrota na nossa vida. Então Paulo está dizendo, você vai ser pressionado, a vida vai te pressionar, mas a pressão não é para te fazer desanimar, a pressão é para te fortalecer. Entenda que isso é resiliência. Resiliência é você ter competência, capacidade para você exatamente fortalecer-se e preparar-se para algo maior. Você entende? Em tudo somos pressionados, mas não devemos desanimar. Não desanima não, irmão. Deixa eu te dizer. Quando você aprende a desenvolver resiliência na sua vida, todas as adversidades se tornam combustíveis de fortalecimento para você, vitamina para o seu crescimento. Isso é importante você entender, você compreender. Como você reage à pressão? Não desanima não. Não existe crescimento sem dor, não existe mudança sem dor, não existe evolução sem dor, não existe maturidade sem dor. Dependendo de onde você quer chegar, você precisa aprender a suportar. Isso é resiliência. Amém? Se está sendo pressionado de alguma forma, não desanima. Faça o que Paulo falou para os Coríntios. Outra coisa, Paulo diz, em tudo somos perplexos. O que ele quer dizer? Você vai ser visitado pela perplexidade. Perplexidade é uma coisa que não tem explicação. Perplexidade é algo que aparece, que surge. Vai ter esse momento na sua vida. Você vai procurar resposta e não vai ter. Qual é a resiliência
para a perplexidade. Qual é? Ele diz, não desesperar. Isso é resiliência. Não se desespera. O que é desesperança? A palavra desesperança vem de perder a esperança. O que é esperança? Esperança é aquela convicção que temos, aquele sentimento de que vai dar tudo certo, de que no futuro as coisas que esperamos, que cremos, que necessitamos, vai acontecer e vai dar tudo certo. A desesperança, o desesperar, é justamente perder a fé naquilo que poderia acontecer. Só porque uma perplexidade surgiu, aconteceu. Vamos aparecer aí. Vamos escrever aí no chat. Faz sentido essa palavra para você? Está passando por alguma perplexidade na sua vida? Por alguma situação que não consegue, você não consegue decifrar? Você não consegue a razão, dizer porquê? Todos passam. Agora, o que Paulo diz, qual é a resiliência? Não desespera. Tudo tem solução. Deus está me usando para dizer para você, não é hora de desespero. Suporta. Você vai sair dessa. Tudo tem uma explicação. Outra coisa que Paulo diz, em tudo vocês serão perseguidos, mas não devem se sentir abandonados por Deus. Preste atenção. A que perseguição Paulo está se referindo? Porque na época, a igreja de Corinto, na época que Paulo escreveu, havia muita perseguição contra os cristãos. E Paulo está dizendo, vocês vão ser perseguidos. Perseguidos por causa da sua fé, perseguidos por causa dos seus valores, perseguidos por causa das bênçãos que você tem, perseguidos até porque você é justo. Mas ele diz, mas não se sintam abandonados, porque na hora da perseguição você vai ter a presença daquele que você mais precisa, que é Deus. E deixa eu dizer uma coisa para você. Nós estamos vivendo um tempo de perseguição. Por isso que Paulo diz, em tudo somos perseguidos. Você é perseguido hoje, você é perseguido. Se você for fiel a Deus, você é perseguido. O sistema te persegue, o mundo te persegue. Se você dizima fielmente a Deus, eles vão te perseguir pela tua fidelidade a Deus. Perguntar por quê, por que se dá dinheiro para pastor, por que isso? Isso é perseguição. Se você é fiel ao seu cônjuge, à sua família, você decide ser fiel, e eles vão te perseguir e vão dizer por que você é fiel, por que você tem que ser honesto. Se você decide ser honesto, todo mundo rouba, todo mundo faz, por que você tem que fazer também? Isso é perseguição. Por que você tem que aturar essa pessoa? Se você faz o certo, você se torna perseguido. As pessoas hoje estão sendo perseguidas só por causa da sua integridade. Você sabe disso. E isso é fato. Isso é verdade o que eu estou dizendo para você. Você há de convir comigo. Talvez já aconteceu com você. Mas Paulo está dizendo, mesmo que vocês sejam perseguidos, nunca se sinta sozinho. Vocês não serão abandonados. Sabe, essa é a maior dádiva que os filhos de Deus têm, que você tem. Porque no meio de toda a perseguição, o sistema, o mundo, os teus adversários, os teus inimigos, podem muito bem te atacar. E eles têm todo o direito de fazer. Mas quando você tem resiliência, você sabe que o ataque, que a perseguição deles não irá tirá-los, porque você crê que tem um Deus que não te abandona. Você não está só. Ele está contigo. Amém?
Ele está com você. E é isso que importa. Eu creio muito nisso. Isso é resiliência. Isso é saber que eu tenho lutas, eu tenho adversários e adversidades, mas eu não estou só. E também não sou abandonado. Eu tenho um Deus comigo. E aí que você revela o nível de resiliência que você tem. Paulo diz: em tudo vocês são abatidos, porém não destruídos. Tem abatimento? Tem. Mas não existe destruição. Isso é resiliência e fé. O que Paulo está dizendo, olha, vai ter momentos que vocês poderão até apanhar muito. Vocês vão ficar abatidos, tanto literalmente quanto emocionalmente. Mas saibam de uma coisa, mesmo que você passe por um momento de abatimento, de aparente abatimento, de tanto problema, de tanta perseguição, de tanta inveja, de tanta acusação, de tanta maldade que se pratica contra você, ele diz: mas isso não é suficientemente poderoso para destruí-los. Isso é resiliência. Resiliência é a capacidade que temos para passar pelos níveis, não importa quais são os níveis de abatimento, e ainda assim permanecermos firmes, indestrutíveis. Amém? Glória a Deus. Então escreve aí, diga: eu sou indestrutível. Não importa o tamanho dos problemas, eu vou me levantar. Eu vou me levantar. Sabe? Do ponto de vista bíblico, resiliência é cair 7 vezes e levantar 8 vezes. Escreve aí. Registra isso. Eu caio 7, mas levanto 8 vezes. Para dizer exatamente o seguinte: você só pode ficar prostrado se você quiser. Entende? Ninguém pode impedir de cair. Ninguém está isento de cair. Às vezes cair não é uma opção. Pode ser uma cilada, pode ser um acidente, pode acontecer. Agora, ficar no chão, ficar prostrado é uma opção. Cair não. Mas ficar prostrado sim. Cair pode ser um acidente, mas levantar-se é uma decisão. Isso é resiliência. Então Deus está trazendo para você uma palavra hoje através de mim, para dizer que você pode passar por qualquer nível de opressão, de tribulação, de provação que for, mas você pode se reerguer. Você entendeu? Então resiliência é essa capacidade que temos de nos reerguer das cinzas, do pó, de nos reinventar, de nos levantar diariamente e dizer: hoje eu posso ter sido jogado em lona, hoje eu posso ter ido para a lona, mas amanhã eu estou de pé de novo, em pé e fazendo tudo diferente. Amém? Você crê nisso? Então, Paulo fala: mesmo que o meu homem, o nosso externo, o nosso exterior, se corrompa, contudo o nosso ser interior deve se renovar dia após dia e se tornar mais forte. O que ele está dizendo? As lutas que você passa, as dificuldades que você passa, os problemas que você passa, podem te enfraquecer, te derrotar e até te matar.
mas também podem ser vitamina para te erguer novamente, reerguer, te levantar. Eu gosto de Davi, em algumas declarações, no Salmo 71, no verso 20, ele diz: mesmo que Deus tenha que me tirar da cova, do meio das cinzas, Ele me fará ressurgir. O que Davi está dizendo? Está dizendo exatamente o seguinte: olha, eu creio que eu posso até morrer, mas Deus é poderoso para abrir a minha sepultura e me ressuscitar e me fazer ressurgir de novo. Aliás, esse é o tema de uma live do ano passado que eu fiz, está no meu canal no YouTube. E foi num período que eu estava muito doente, que eu estava voltando da ressurreição. Quem acompanhou, a pastora Glenir está aqui, ela me acompanhou nesse processo junto com outras pessoas. Eu ressurgi e eu gravei essa live. Eu estava bem magrinho. Estou até querendo gravá-la de novo, porque eu estava esquelético. Falei, eu vou gravar de novo. Deus nos faz ressurgir. Deus quer nos fazer ressurgir. Então, para pessoas de Deus, para homens e mulheres de Deus, querido, deixa eu falar algo para você. Coloque-se na presença de Deus de tal forma, que jamais Satanás, ou seja lá o que for, qual o problema que vier contra você, não tem poder suficiente para te manter numa cova, para te manter fora do jogo, para te manter totalmente excluídos, porque Deus te levanta de novo, Deus te faz ressurgir de novo, para que você esteja novamente na presença de Deus e fazendo a grande obra de Deus. Isso é resiliência. Então, aprenda isso. Desenvolva o seu homem interior, o seu ser interior. Fortaleça o seu ser interior. Renove o seu ser interior todo dia. Desenvolva a capacidade de se renovar, de se reinventar, de se levantar, de ressurgir, de reaparecer e dizer: eu estou aqui, não fracassei, não vou parar, eu vou continuar, não tem luta, não tem doença, não tem enfermidade, não tem problema, enquanto o meu Deus estiver comigo, eu vou me levantar, apesar da perseguição, apesar das lutas, das mentiras, dos enganos, das opressões, apesar de todo o nível de problema, eu vou me erguer novamente. Amém? Deus é poderoso para fazer infinitamente mais em sua vida. Amém? Então desenvolva isso. Agora você talvez diga para mim: como eu vou fazer isso? Oração, todo dia, levante-se, ore a Deus, faça a declaração de fé, declare a palavra de Deus, declare as promessas de Deus para a sua vida. Diga que você está vivo, diga para os problemas que estão tentando te atormentar que você serve a Deus, que você permanece firme, que você é de Deus. Isso vai fazer com que suas estruturas emocionais e espirituais sejam renovadas diariamente. E você se reerga. Isso é resiliência. É você voltar ao seu estado original, apesar dos problemas, dos ataques, das lutas. E com isso você vai se fortalecendo interiormente. Eu gosto dos versículos, pelo menos do versículo 17. Paulo diz assim, ele diz: quando você renova o seu ser interior, no verso 17 ele diz: os nossos sofrimentos são leves e momentâneos, e os nossos sofrimentos, eles vão produzindo em nós um eterno peso de glória.
mais do que todos os problemas pelos quais passamos. Então preste atenção aqui. Na verdade, o que Paulo está querendo dizer é o seguinte: a recompensa, a bênção é muito maior do que o sofrimento. Então nós precisamos entender que todo nível de sofrimento é momentâneo, mas a bênção que tem é eterna. O que você está passando agora é por um tempo, é por um momento, pode acabar amanhã, semana que vem, mês que vem, depois de amanhã. Mas o que Deus tem para substituir todo esse problema que você está enfrentando é muito maior e muito mais glorioso e pode te levar até, ou pode te acompanhar até a eternidade. Faz sentido isso aí? Então diga: eu creio e tomo posse em nome de Jesus. Eu creio que você é um leitor da Bíblia. Quantos leitores da Palavra de Deus? Quantos de vocês que já leram a Bíblia encontrou algum personagem dos heróis da fé, dos patriarcas, dos profetas, que nunca passou por momentos de adversidade e que precisou de resiliência? Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Daniel, vai enumerando aí. Jeremias é o campeão, Davi é o campeão, Jó. O que é resiliência? É a capacidade de você sair dos problemas ilesos. É a capacidade que você tem de sair das crises mais forte, mais poderoso, ou fazer dos seus problemas um trampolim para que você vá para aquilo que Deus te chamou. Já leu a história de José? Quer mais resiliência do que José? Por tudo que ele passou? Mas o cara tinha um sonho, o cara tinha um projeto, tinha um propósito, ele tinha uma visão, ele tinha um plano. Qual era o seu plano? Chegar a ser governador do Egito. E chegou. Mas ele precisou de muita resiliência, se recompor, se refazer, depois que passava por cada crise. Davi tinha um alvo, ser o rei da nação de Israel, mas precisou passar por todos os problemas com resiliência. Pega essa palavra de Paulo aos Coríntios. Saia de todo o nível de crise que você está vivendo agora. Em nome de Jesus. Saia mais forte. Da doença ao problema financeiro. Do problema financeiro ao problema familiar. Do problema familiar ao problema espiritual. Do problema espiritual ao problema ministerial. Seja ele qual for, que nível for. Saia mais forte. Saia ileso. Saia poderoso. Saia firme. Não se deixe abater. E não entregue os seus pontos. Não pendura a chuteira, não joga a toalha. Seja lá como você quiser entender. Ou como você declara. Só não desista. Só não desista. Permaneça. Continue. Seja firme. Deus não está do lado dos covardes. E nem dos que desistem. Você já leu Hebreus 10, 39? Deus não tem prazer naqueles que desistem, que retrocedem. E ele diz: o meu justo viverá pela fé. Se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Aí ele prossegue: porque nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas somos daqueles que avançam para a vida eterna.
Você está proibido de desistir. Não desista dos seus sonhos, dos seus planos, do seu casamento, da sua família, do seu ministério, do seu chamado, das suas finanças, do seu emprego, da sua profissão, dos seus planos, dos seus projetos. Permaneça, prossiga, em nome de Jesus.